meditar na palavra de Deus, seguindo aqui com a nossa série de mensagens. Rapaz, eu vendo o Gui na bateria ali, meu coração se alegrou muito, hein? Quem conhece um pouco da história do Gui, um homem que erra e acerta como todos nós que aqui estamos, né? Mas eu louvo a Deus, viu? Ô Gui, parabéns, viu, amigão? Continue firme nos caminhos do Senhor, viu? Até engordou um pouquinho, rapaz. Combinar com a banda. Aleluia, hein? Rapaz, ô Gui, conhecendo o Marcão, ele vai te dar uma dura aí fora, viu? Só falta andar manco agora, né, Marcão? É isso aí. Muito bom. Abra comigo a sua Bíblia no Antigo Testamento, em Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias. Capítulo 3. Você pode se colocar em pé mais uma vez? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, se prontificasse a receber a palavra de Deus. Nós estamos trabalhando uma temática aqui ao longo desse mês que se chama Ele Vive, obviamente fazendo conexão a respeito da esperança que nós encontramos no Senhor, que o túmulo de fato se encontra vazio, logo nós podemos acreditar no amanhã. Lamentações do profeta Jeremias, capítulo 3, do versículo 21 ao versículo de número 25. Antes disso, esse livro contém 5 capítulos. Eu gostaria de estimular você a ler na sua casa depois esses 5 capítulos. São 5 poemas em forma de lamentação, e esse livro basicamente denuncia o pecado de Israel e também nos fala que a nossa esperança se encontra no Senhor. Assim nos diz o texto bíblico: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que busca, para a alma que o busca. Você pode ler comigo o versículo de número 21? O que nos diz aí? Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Pode se sentar. Certamente você já viu ou ouviu a respeito desse desenho que está projetado. Esse desenho é do ano 62. Algumas pessoas vão acabar confessando a idade aqui, e há muitos que não gostam disso, hein? Ok? Mas esse desenho tem ultrapassado as gerações. Conta para mim e para você um pouquinho a respeito de 2 personagens. O Lipe, um leão corajoso, sempre de bem com a vida, entusiasmado, sempre pronto para vencer os desafios, muito extremamente animado. E em contrapartida, nos conta a história de Hard, que é uma hiena, totalmente pessimista, extremamente desanimada, que reclama de basicamente tudo. Tanto que há uma frase do Hard, e essa frase ficou conhecida por muitas pessoas: ó céus, ó vida, ó azar, eu sei que não vai dar certo. Todas as vezes que o Lipe tinha um projeto, todas as vezes que o Lipe estava diante de um grande desafio, o Hard falava: não vai dar certo, porque nós somos
tomados pelo azar. Ó vida, ó céus, ó azar. Isso tudo nos faz pensar a respeito da nossa própria caminhada. Eu e você somos pessoas que acabam reclamando com frequência. Eu gostaria que você olhasse um pouquinho para a sua vida, para a sua caminhada, para as demandas que estão à sua frente. Você tem o hábito de reclamar? Há pessoas que reclamam de tudo. E a reclamação, infelizmente, é algo histórico na palavra de Deus. Quando nós observamos o povo de Deus que saiu do Egito, aquele povo que deveria caminhar 40 dias em linha reta, saindo do Egito em direção a Canaã, a terra prometida. Porém, em decorrência da reclamação, eles caminharam 40 anos em círculos. Quando eles chegaram na primeira cidade, uma cidade chamada Mara, as águas estavam amargas. Eles viram o milagre de Deus na saída do Egito, mas eles não aquelas águas. E eles começaram a reclamar, e eles pensaram em apedrejar Moisés, e eles começaram a dizer: por que nós não morremos no Egito? Lá nós tínhamos covas. O bíblico nos diz que eles começaram a chorar em alta voz. Êxodo capítulo 17. Você já imaginou mais de 600 mil pessoas, sem contar mulheres, chorando em alta voz, naquela ocasião, reclamando de basicamente tudo? Isso nos faz pensar a respeito da nossa própria postura. Porque eu e você temos desafios na família, no trabalho, na saúde, nos estudos, nos relacionamentos. Eu e você também estamos na caminhada. Quando nós chegamos em Mara, qual é a minha e qual é a sua postura? Será que eu e você retrocedemos ou seguimos em frente? Será que eu e você agradecemos e confiamos no cuidado de Deus? Ou será que eu e você reclamamos? Justamente por isso, eu e você devemos notar o cuidado de Deus. Deus tem nos abençoado manhã após manhã. Deus tem nos concedido tudo. Estamos aqui em um dia tão bonito como esse. Temos o fôlego da vida. Temos a presença de Deus conosco, nos conduzindo. Temos o sustento do Senhor. Portanto, nós devemos notar o cuidado de Deus, a bondade de Deus, a criação de Deus, a salvação em Cristo Jesus, a maneira como Ele tem nos abençoado. O livro de Lamentações foi escrito pelo profeta Jeremias. Se você olhar comigo, livro do profeta Jeremias, para a seguinte afirmação: o profeta foi escolhido por Deus ainda no ventre. Todos nós que aqui estamos fomos escolhidos, somos amados pelo Senhor. Mas Deus tinha uma missão específica para o profeta Jeremias. Ele deveria caminhar de uma forma solitária, ele deveria denunciar o pecado de Israel, ele deveria confrontar as pessoas, denunciando então o pecado. O nome Jeremias no hebraico significa Deus é grande. E quando nós olhamos para a caminhada dele, de fato nós identificamos a grandeza de Deus, o tamanho de Deus, o cuidado, como Deus o sustentou. Se você olhar comigo Lamentações capítulo 1, versículo 9, Jeremias tinha uma tarefa dura diante dele. A tarefa dele era denunciar o pecado, tanto que ele se aproxima de Israel e diz a seguinte coisa: as suas vestes estão sujas de pecado, fazendo menção às pessoas que adulteravam e manchavam o leite. Ele estava denunciando o pecado de Israel. Portanto, quando nós olhamos para esse livro nos ensina algumas questões importantes. Se você ler depois na sua casa o capítulo 1, como está projetado aqui para você, todo o capítulo 1 fala a respeito da destruição de Jerusalém. Ela foi destruída em 586 pelo rei Nabucodonosor.
e o povo foi levado cativo para a Babilônia, por causa da rebeldia do coração, por causa do pecado deles. Toda Jerusalém tinha sido destruída. Logo no versículo 3 do capítulo 1, nós identificamos o profeta falando a capítulo 2, todos estão chorando e lamentando. Eles falam sobre misericórdia. Quando você olha o capítulo 4, chega a tal ponto que eles estão passando fome, diante de tamanha destruição. Quando você olha no capítulo 5, o último, eles estão pedindo socorro a Deus. Agora o ápice desse livro, segundo todos os teólogos, é o capítulo 3, onde o profeta, mesmo em meio a esse cenário de destruição, ele está dizendo que Deus é a sua esperança. Meu irmão, minha irmã, olha para mim aqui, por favor. Nós vivemos em um tempo de grande destruição. Questões morais, questões religiosas, muitos paradigmas estão sendo quebrados. Nós vivemos em uma sociedade, isso não é novo, uma sociedade corrupta. Nós vivemos em uma sociedade violenta, como a nossa irmã pediu oração pelas escolas. Essa era uma realidade que pertencia somente aos Estados Unidos, mas tem se aproximado do Brasil. Em um espaço de 3 semanas, algumas escolas foram atacadas. Isso tem acontecido e nós não devemos propagar o pânico. Nós devemos tomar todo o cuidado necessário. Tudo aquilo que está à nossa frente. E obviamente nós devemos confiar em Deus. Nós vivemos em uma sociedade marcada pela mentira. Nós vivemos em uma sociedade marcada pela cisão nos casamentos. Nós vivemos em uma sociedade onde as pessoas estão se distanciando de Deus a cada dia mais. Onde o amor tem se esfriado. Quando nós lemos Mateus capítulo 24, nós identificamos falsos profetas. Lá passa pela falta de amor para com Deus. E lá passa por relacionamentos que estão sendo destruídos. Ou seja, quando nós olhamos para o livro de Lamentações, nós identificamos um cenário extremamente perigoso. Mas quando nós olhamos para o nosso cenário, nós também identificamos um cenário muito perigoso. A grande questão é, o profeta estava sozinho e mesmo sozinho, ele focou os seus olhos em Deus. Será que eu e você temos a mesma postura? Olha comigo, o versículo de número 21, que assim nos diz: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Trazer à memória aquilo que pode lhe dar esperança. Ele tem uma posição firme diante dessa realidade de destruição. Isso nos faz refletir qual tem sido a nossa postura. Meu irmão e minha irmã, eu e você devemos avançar. Nós devemos confiar no cuidado de Deus, devemos seguir em frente. Mas se você identificou a parte inicial do versículo, o profeta diz, é uma decisão pessoal. Ele diz, eu quero trazer à memória. Em outras palavras, o que ele está nos ensinando aqui é que nós travamos uma guerra nos nossos pensamentos. Todos os dias nós travamos uma guerra. Quando nós nos levantamos, ó vida, ó céus, ó o quê? Ó azar. Tudo vai dar errado. Tem pessoas que já levantam e já começam a determinar um dia ruim. Você já percebeu isso? Não que o poder de ter um dia abençoado depende completamente de você. É óbvio que não. Mas também depende da nossa posição. Eu e você devemos fazer a nossa parte. Deus é especialista em fazer a dele. Daqui a pouco você vai observar um versículo que fala sobre isso, a respeito daquilo que eu e você pensamos. Números capítulo 13, versículo 30. Números capítulo 13, versículo 30, nós temos um momento extremamente importante. Quando você for ler com calma, depois todo o contexto na sua casa, você vai identificar que o povo estava prestes a entrar na terra prometida.
12 espias foram lá, visualizaram a terra, mapearam o cenário, trouxeram fruto da terra, trouxeram um relatório. Se você ouvir algum pastor dizendo, trouxeram um relatório realista e também pessimista. Eles disseram, a parte geográfica é gigantesca, a terra é boa, nós temos gigantes, os filhos de Anak, será muito difícil. E o texto nos diz que todos começaram a chorar novamente em alta voz. Josué e Caleb, os dois, juntamente com seus familiares, que posteriormente entraram na terra prometida, eles tomaram a palavra e disseram, eia, você pode entender isso? Eia, subamos e prossigamos, porque o Senhor nos deu essa terra por herança. Amém? Você entende as promessas que Deus destinou a você? Você entende que muitas vezes você está no linear da promessa, você está prestes a entrar, mas muitas vezes bate o medo, a incredulidade, a insegurança, a ansiedade no seu coração e no meu coração, e consequentemente nós começamos a colocar em xeque o cuidado de Deus. A grande questão é, o Senhor falou dizendo, vocês entrarão na terra prometida, e Deus não é homem para mentir, amém gente? Se Deus falou, vai acontecer. Agora, qual é o meu e qual o seu posicionamento? O profeta está dizendo, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, e aquilo que pode me dar esperança é o Senhor Jesus, que é a nossa viva esperança. Justamente por isso nós devemos nos lembrar do que Deus fez nas nossas vidas. Você que dirige, você sabe que o retrovisor é uma peça extremamente importante para você seguir em frente. Na nossa vida, nós precisamos olhar no retrovisor. Caminha comigo aqui. Você consegue observar os feitos que Deus fez na sua vida lá atrás? Você consegue notar o cuidado de Deus? Quem consegue? Você consegue? Quando você olha no retrovisor da sua vida, você diz, olha, eu tinha uma vida confusa, Deus me concedeu um trabalho. Eu tinha uma vida confusa, Deus me concedeu uma esposa, me concedeu uma filha. Deus tem me abençoado. Todas as vezes que eu me assento à mesa com a minha família, eu devo reconhecer a bondade de Deus. Ou seja, o que o profeta está dizendo é, eu e você devemos fazer um exercício de memória. Gente, não existe borracha gospel não, certo? Amém, gente? O que significa isso? O que Deus fez, nós não podemos apagar. Você se lembra quando Josué passou com o povo pelo Jordão? Deus falou com ele a respeito de um memorial, dizendo, olha, nós temos 12 tribos em Israel, 12 tribos. Cada líder de tribo pega uma pedra e vai colocar na tenda, porque se isso acontecer, aconteceu aqui, que as águas se abriram. Mas você se lembra do que Deus falou com Josué? Você vai pegar uma pedra e vai colocar no meio, porque no dia que as águas se abrirem novamente, o povo vai olhar para essa pedra, eles vão identificar, Deus é um Deus que opera milagres. Deus é um Deus que conduz a nossa história. Eu e você temos que nos lembrar do cuidado de Deus. Deus foi bom, tirou meu filho da UTI. Deus foi bom, tirou meu filho das drogas. Deus foi bom quando eu estava passando por dificuldade, Ele abriu uma porta de trabalho. Deus foi bom quando eu estava passando por um momento de dificuldade no casamento, Ele restaurou o meu casamento. Eu e você não podemos nos esquecer, mas tem uma decisão que eu e você devemos tomar, e a decisão é, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Por isso nós devemos pensar nas coisas do alto. E aqui eu gostaria que você lesse bem forte. É o versículo que eu falei que iria apresentar para vocês, que se encontra em Filipenses capítulo 4, versículo 8, que nos diz, bem forte para você participar. Vamos lá? Finalmente, irmãos. Ó vida, ó céus, ó azar, tudo vai dar errado. Paulo está escrevendo para o grego.
para o homem que lida com a racionalidade. E Paulo está dizendo que eu e você devemos pensar nas coisas do alto, que eu e você devemos pensar em tudo aquilo que realmente pode abençoar a nossa vida. E ele termina dizendo que isso ocupe o vosso pensamento. Meu irmão e minha irmã, mente vazia é oficina do diabo, hein? Do diabo. Posso dar uma estatística para você aqui? Uma estatística triste, viu? Muito triste. No Brasil, ao longo de cada ano, infelizmente, aproximadamente 11.826 pessoas tiram a própria vida da noite para o dia. Ela veio arquitetando isso, ela veio planejando isso. A mente dela começou a ser bombardeada por informações ruins, do tipo: você não pode, você não é amado, você é rejeitado. Ele acabou não pensando nessas realidades aqui, em tudo que gera louvor. Eu não vou fazer isso aqui por uma questão de ética, mas talvez, se eu perguntasse aqui, alguém já pensou em tirar a própria vida? Muitas pessoas iriam levantar as mãos, porque a palavra de Deus fala a respeito. Quantas pessoas não cultivaram sentimentos e pensamentos negativos? Deus está falando com você nessa manhã, meu irmão e minha irmã. Escute bem o que Deus está falando com você. Você continuar pensando dessa forma, se você, logo pela manhã, quando você acorda, se você continuar cultivando esses pensamentos negativos, uma hora vai dar errado, hein? Uma hora vai a memória o que pode te dar esperança, amém? Amém? Traga à memória as coisas boas e abençoadas do reino de Deus. E mais ainda, seguindo aqui, olha o que esse texto nos diz. 22 e 23, assim nos diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Nós somos alvos das misericórdias de Deus. Nós somos alvos da fidelidade de Deus. Deus tem nos sustentado diante do amor de Deus. O nosso coração se enche de ânimo. Todos os dias, quando nós acordamos, o céu toca a terra, toca o nosso coração. As misericórdias do Senhor não têm fim, elas se renovam manhã após manhã, não pelos nossos méritos, mas pela bondade do Senhor. O texto nos diz que as misericórdias dele se renovam, e mais ainda, ele é um Deus fiel, não a mim, não a você, mas a palavra dele. Todos os dias nós acordamos, saímos para trabalhar, tomamos uma refeição em família, vivemos aquele dia. Quando nós terminamos aquele dia, nós dizemos: o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é um Deus que faz. Nós temos um grupo de pastores lá de Três Corações, e algo em torno de 15 dias, alguém postou lá no grupo de WhatsApp, filho de um presbítero da nossa igreja, que caminhou conosco por muito tempo, que viveu uma vida totalmente distante do Senhor por muito tempo, uma vida muito difícil, e há 15 dias atrás, ele foi assassinado, porque estava devendo droga para um traficante. Quantas pessoas aqui não teriam esse mesmo fim? Quantas pessoas aqui não iriam para esse mesmo caminho? Talvez não com drogas, talvez com bebidas, talvez com endividamento, talvez com depressão, com crise de ansiedade. Meu irmão, minha irmã, eu e você não temos nada para reclamar. O Egito precisa sair do meu e do seu coração, amém? Nós não temos nada para reclamar. Olha onde Deus nos colocou, não porque nós merecemos, por causa da graça dele. As misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. Se você olhar para o seu filho, para a sua esposa, para o seu marido,
para a mesa da sua casa. Se você e eu, se nós não identificarmos as misericórdias do Senhor, nós temos que rever a nossa caminhada. Nós estamos em um processo de incredulidade. Se eu e você já acordamos determinando que teremos um dia ruim, nós devemos rever a nossa caminhada. É óbvio que nós oscilamos. Todos nós aqui temos os nossos altos a isso. Por isso que nós temos que travar uma luta constante nos nossos pensamentos. Mas Deus é um Deus que nos ama. Deus é um Deus que avista a multidão e destina a ela a sua misericórdia. Deus é um Deus que nos levanta todos os dias. Quantos pais não estão esperando uma informação dessa nos corredores dos hospitais hoje? Quantas famílias não estão dentro dessas casas aqui ao redor da nossa igreja passando por dificuldades? Talvez eu e você nos prendemos à aparência, mas tem muitas pessoas que estão passando por dificuldades. Mas o mesmo sol que nasce para mim e para você nasce para elas, amém? E Deus é um Deus que modifica o cenário. Você tem visto a fidelidade de Deus na sua vida? Você tem visto o cuidado de Deus na sua vida? Quando isso acontece, o nosso coração é tomado pelo ânimo. Eu encontrei, estudando, e eu tenho vários livros do John Stott, mas esse pensamento dele sintetiza aquilo que nós estamos conversando aqui. O John Stott diz: o desânimo é o maior risco ocupacional de um cristão, uma vez que pode levar à perda da visão e do entusiasmo. Você sabe o que significa a palavra entusiasmo no latim? A palavra entusiasmo no latim significa Deus dentro de mim. E outro detalhe, a palavra de Deus nos fala várias vezes que eu e você devemos ter bom ânimo no Senhor. Se tem uma realidade que tira o foco de um cristão, entre muitas outras realidades, é o desânimo. Gente, uma pessoa desanimada é pessimista, uma pessoa desanimada não sonha, uma pessoa desanimada não agradece, uma pessoa desanimada só olha para as circunstâncias e não para o cuidado de Deus. Uma pessoa desanimada, ela se isola, ela não quer contato com ninguém. Uma pessoa desanimada, ela não se relaciona até mesmo com Deus. Por isso que eu e você devemos rever nessa manhã, nesse exato momento. A grande pergunta é: você está desanimado? Está desanimado? Está desanimado? Está não, né? Se tiver, meu irmão, em nome de Jesus, hein? Em nome de Jesus, que Deus fortaleça seu coração. E você ora assim dizendo: capeta do desânimo. Capeta do desânimo. Sai de perto de mim, em nome de Jesus. Não é? Amém, gente? Amém. Rapaz, se eu estivesse na igreja pentecostal agora aqui, o povo ia vibrar, hein? Brincadeira, mas guarde isso com você. Desânimo. Como eu tenho encontrado com pessoas desanimadas, às vezes eu me encontro desanimado. É assim, gente. Nós temos que lutar todos os dias. Caminhando para o final aqui, olha comigo esse versículo, você pode ler bem forte o que nos diz, versículo 25, espera no Senhor, o que nos diz, bom. Você já imaginou o profeta Jeremias falando isso? Eu vou só recapitular para você aqui. Jerusalém tinha sido destruída por Nabucodonosor no ano 585. O povo tinha sido derrotado, o povo estava na Babilônia agora. E o profeta está dizendo que eles deveriam esperar em Deus. Talvez essa seja uma das realidades mais difíceis para mim e para você. A realidade de esperar o agir de Deus. Você concorda comigo? Porque muitas vezes nós queremos resolver do nosso jeito. Muitas vezes nós não esperamos o cuidado, a intervenção de Deus. Mas o profeta está dizendo a respeito da bondade de Deus. Eu gostaria que você abrisse comigo aí, por favor. Abra comigo o Salmo 23. Um versículo muito conhecido, muito mesmo. Abra aí comigo o Salmo 23. Porque há uma conexão muito grande aqui. Salmo 23, versículo 6. Olha como o salmista termina um dos salmos mais conhecidos da palavra de Deus. O versículo 6, ele diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre.
O profeta Jeremias está falando a respeito de bondade. O salmista Davi está falando a respeito de bondade. O Senhor Jesus destinou a sua bondade a todos nós que aqui estamos. Bondade e misericórdia certamente. A resposta é: eu devo buscar a presença de Deus. Eu devo esperar o agir de Deus. Martin Luther King Jr. tem uma frase interessante, né? Ele diz assim, ó: tudo aquilo que eu entreguei nas mãos de Deus, eu ainda possuo. Mas tudo aquilo que eu entreguei nas mãos de Deus, e na sequência eu tirei, eu perdi. Espera, ora, confia, faça o seu movimento humano de ficar atento às realidades. Mas Deus é um Deus que trabalha em prol daquele que nele espera. Olha comigo esse versículo. Olha o que nos diz aqui, ó. Olha que versículo tremendo para você levar para sua casa. Livro do profeta Isaías, capítulo 64, versículo 4, assim nos diz: porque desde a antiguidade nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus, o quê? Além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Você pode repetir essa parte final comigo? Que trabalha para aquele que nele espera. Deus é um Deus que trabalha. Quantas orações já foram respondidas? Quantas vezes nós notamos o trabalhar de Deus, o cuidado de Deus, o agir de Deus, o operar de Deus? O profeta estava vivendo esse cenário caótico, mas ele estava dizendo: olha, Deus é bom, Deus é fiel, Deus é misericordioso, e se você esperar nele, algo vai acontecer, hein? Posso fazer uma pergunta para todos nós que aqui estamos? Já caminhando para o final. Você tem esperado em Deus, ou você tem tentado resolver do seu jeito? Pastor, o que significa esperar em Deus? Leia a palavra, ore, confie no cuidado de Deus, entenda as teofanias de Deus. O que significa as teofanias de Deus? O agir, a manifestação de Deus, o cuidado de Deus, a maneira como Deus vai mostrando, a maneira como Deus vai conduzindo. Agora, algo que nós não podemos negar: nós temos um Deus que trabalha. Amém? Você crê nisso? Nós temos um Deus que trabalha. Concluindo a nossa mensagem de hoje, lembre-se, traga a memória todos os dias, acorde pela manhã e diga: eu quero trazer a memória. Vamos fazer esse acordo aqui, gente? Tem aquelas pessoas que falam assim: segunda-feira é brava. E você já falou isso? Já falou, né? Nossa, segunda-feira brava, né? Segunda-feira é bênção, gente. Dá uma passadinha na Avenida das Mangueiras ali, dá uma batida no portão lá. Gente, alguém que está aí quer viver a segunda-feira? Se você ouvir alguma voz, você está ficando doido. Gente, guarde isso com você. Todos os dias nós devemos trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Traga a memória, traga as misericórdias do Senhor, se lembre da bondade de Deus e, por fim, caminhe por fé. Assim como o profeta caminhou, caminhe por fé, dizendo: Deus está conosco, Deus é esperança, Deus é bondade, Deus é misericórdia. Deus vai caminhar com você. Você pode se colocar em pé para nós orarmos? Chamar o pessoal da banda aqui à frente. Enquanto eles se direcionam aqui, por favor, feche os seus olhos. Eu quero orar com você. Eu quero clamar a Deus pela sua vida nesse momento. Eu quero clamar ao Senhor nesse momento pela sua vida, porque talvez há pessoas que entraram aqui com falta de esperança. Esperança no futuro, esperança no outro, esperança por causa das dificuldades da vida, esperança por causa das realidades que vão acontecendo. Quero orar com você. Feche os seus olhos nesse momento. Eu gostaria que você tomasse uma posição diante de Deus hoje aqui. E a posição é: Senhor, todos os dias. Repita comigo: Senhor, todos os dias, logo pela manhã, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Senhor, Tu és a minha viva esperança. Por fim, fala de novo bem forte: Senhor, Tu és a minha viva esperança.
Pai, em nome de Jesus, que possamos caminhar por fé, Senhor. Que possamos nos livrar de toda e qualquer murmuração, reclamação. Senhor, em nome de Jesus, talvez há pessoas aqui que no mais íntimo do coração estão reconhecendo que estão fabricando pensamentos negativos, pensamentos de destruição, pensamentos de morte, pensamentos de divisão, pensamentos de tristeza. Isso tem gerado angústia, abatimento, solidão. Pai, caso há alguém assim nessa manhã, que em nome de Jesus, essa pessoa seja liberta por meio do teu agir. E agora, Pai, como nós aprendemos na tua palavra, coloca nos nossos pensamentos tudo aquilo que é louvável, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que gera louvor, tudo aquilo que gera alegria, tudo aquilo que gera paz, tudo aquilo que gera gratidão. Coloca nos nossos pensamentos. Assim como o Senhor Jesus nos ensinou que nós devemos buscar as coisas do alto, assim como Paulo nos ensinou que nós devemos pensar nas coisas do alto, assim como a tua palavra nos ensinou nessa manhã, que nós devemos caminhar por fé, reconhecendo a tua bondade, a tua fidelidade e reconhecendo que nós devemos trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Enche o nosso coração com a tua esperança. Enche o nosso coração com a tua vida. Enche o nosso coração com a tua alegria. Espírito Santo de Deus, coloca na nossa mente, no nosso coração, tudo aquilo que pertence ao Senhor. Assim nós oramos, Pai, e assim nós entregamos nas tuas mãos as nossas vidas e pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado e fala para ela que Jesus é a viva esperança dela. Jesus é a esperança